Glória a Deus. A paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vocês descansaram um pouquinho depois de ontem? Amém. Eu também descansei bastante. Glória a Deus. Quem não estava aqui ontem? Levanta a mão quem não estava aqui ontem. Bastante gente. Então tá bom. Não tem problema. Bom, como foi mostrado no vídeo, deixa eu só me apresentar novamente para vocês que não estavam aqui ontem. Meu nome é Leonardo, eu tenho 29 anos de idade, sou casado com a Ellen já faz 10 anos e nós somos pais do Teófilo, um bebezinho de 2 anos e 8 meses, aliás, falei que era 7 ontem, mas tem 8 meses já, que eu estou morrendo de saudade. Minha esposa mandou um vídeo para mim, aí o coração aperta, né? A gente faz parte da família Zascope e também do movimento Zascope lá em Bragança Paulista. Ontem nós falamos um pouquinho acerca do desenvolvimento da salvação como 2 pontos principais. Primeiro, compreendendo a nossa identidade em Cristo Jesus, compreendendo que nós fomos criados para sermos como Cristo. E segundo, compreender que agora nós precisamos agir de acordo com essa nova natureza em Cristo, a fim de que tudo o que nós façamos, seja servir aqui na comunidade local, seja no trabalho externo, seja fazendo comida, lavando uma louça ou no seu trabalho, nós venhamos fazer para a glória de Deus. Agora, como nós estamos construindo algo, eu queria pensar com vocês nessa manhã acerca de onde deságua então o desenvolvimento, a nossa maturação, a nossa maturidade enquanto igreja. Nós entendemos que a igreja está amadurecendo, até que o Senhor retorne para nos buscar, até que o Senhor retorne para nós. Abre comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, 1, nós vamos ler 14 versículos. Obrigado. Efésios capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Só a leitura já é uma pregação, né? Vamos orar de novo? Você pode curvar sua cabeça? Vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês agora. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós temos nessa manhã, e nós te pedimos que o nosso coração seja como uma terra fértil, a fim de que a semente do Evangelho caia, Senhor, e venha frutificar para a sua glória. Fala conosco, Senhor Deus, apesar de nós, ministra ao nosso coração e nos leva à maturidade em Cristo Jesus, a fim de que nós venhamos refleti-lo, a fim de que nós venhamos expressá-lo da melhor forma possível. Nós desejamos o seu retorno, Senhor.
mas até que o Senhor venha, nós estamos na escola da maturidade. Então fale conosco, ministre o nosso coração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, a carta que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, a carta de Efésios, ela é uma carta que nós podemos chamar de um manifesto em prol da igreja. Então Paulo está defendendo em Efésios a natureza, a missão, a vocação da igreja. Você quer compreender qual que é a sua responsabilidade enquanto igreja? Você pode ler aqui então a biografia que Paulo faz acerca de quem nós somos enquanto igreja. Ele usa algumas palavras, alguns termos para falar o que é ser igreja. Ele fala que nós somos um corpo, um templo espiritual, que nós temos uma nova cidadania, que nós somos uma família e nós somos uma noiva. Se aqui no capítulo 4 ele começa a desenvolver uma outra coisa importante que diz respeito à unidade e à maturidade do corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo está abordando diversas características da igreja, mas aqui no capítulo 4, a ênfase do texto, o grito do texto, diz respeito à nossa maturidade como igreja. Para pensar comigo, o que faz a gente medir, qual é o parâmetro que nós usamos para olhar para alguém e defini-lo como maduro? Então vou te dar um exemplo. Se eu pegar um menino aqui, mais novinho, e colocar ele ao meu lado, quais seriam os parâmetros que você usaria para falar, pô, o menino é imaturo e o Léo como homem é maduro? Provavelmente você pensaria, pô, a estatura corporal, o Léo é mais alto que o menino, geralmente é mais largo, um pouco mais forte, e o menino ainda tem uma estatura corporal pequena. Bom, o Léo tem barba, por incrível que pareça, com 29 anos de idade eu tenho cabelo branco, é que são 10 anos de casado. Então, você pode olhar e falar, pô, o Léo tem cabelo branco, o Léo tem barba, o Léo paga boleto. Você imaginou se maturidade tiver como marca pagar boleto? Gente, eu sou o homem mais maduro que existe nessa terra. Mas geralmente você usa alguns parâmetros para falar que esse é maduro e que esse é imaturo. Quando nós estamos pensando no que diz respeito à igreja, não existe parâmetro humano para fazer essa avaliação. Porque igreja não foi uma ideia que o homem teve na sua sabedoria de criar e falou, já sei, Jesus não deixou uma orientação, vamos viver igreja? O que é igreja? Igreja assim, assim, assado, assim. Não, Deus deixa a forma de nós vivermos como igreja. Logo, nós precisamos olhar para as escrituras para termos o parâmetro, para nos medirmos se somos ou não somos maduros. E nessa pregação, eu queria que você caminhasse comigo em 3 âmbitos da igreja. Então, bem só para você entender o que eu quero dizer. Eu quero que você se avalie como parte da igreja, como parte do corpo. Eu quero que vocês se avaliem como comunidade local, aqui em Maná Church, aqui em Maceió. E eu quero que vocês agora, nós na verdade, venhamos nos avaliar como comunidade global de Cristo, como igreja do Senhor em todo o globo. E eu queria então, hoje, basicamente, pensando nesses 3 aspectos que eu falei para vocês, eu enquanto parte, nós enquanto comunidade local e nós enquanto igreja global, eu queria pensar com vocês 3 evidências de uma igreja madura. 3 evidências de uma igreja madura. E nós vamos ler esse texto aqui, nós vamos fazer então um pequeno análise textual, nós vamos andar nesses versículos que nós lemos aqui. E os primeiros versículos que eu queria olhar com vocês está no versículo 13 ao 15, Efésios 4, do 13 ao 15, vamos ler novamente, para a gente enxergar qual que é a primeira evidência de uma igreja madura. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 13 até o 15, a Bíblia diz, só relendo, tá gente? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. A primeira evidência que eu queria pensar com vocês diz respeito à igreja ser fundamentada. Então a primeira evidência de uma igreja madura é que ela é uma igreja fundamentada. Mas Paulo, para explicar acerca da fundamentação da igreja, ele começa falando acerca da falta de fundamentação e qual é a consequência da falta de fundamentação. Então só para vocês não perderem, a primeira evidência
é a igreja fundamentada. Mas para nós entendermos a igreja fundamentada, a gente precisa entender o que é a igreja sem fundamento primeiro. Então Paulo usa duas metáforas, Paulo usa duas histórias para nos explicar o que é uma igreja sem fundamentação. Ele fala que essa igreja ela é arrastada pelas ondas, que exemplifica um barco no meio do mar em uma tempestade que o arrasta, falta direcionamento, falta direção, o barco é levado pela circunstância e pelo estado de humor do oceano. Ele fala também que a marca de uma falta de fundamentação é que a igreja é levado de um lado para o outro por qualquer vento. E aqui ele exemplifica uma folha solta em meio a um vendaval. Então imagina que você vai lá na árvore, você tira uma folha, você joga e está ventando, você percebe que a folha não tem direção, ela vai indo de acordo com a circunstância. Então nós, enquanto igreja do Senhor, quando estamos sem a fundamentação que precisamos ter, nós somos levados a uma fé circunstancial. E o que é uma fé circunstancial? Até o momento que está tudo bem, eu caminho com Cristo. Se as coisas começaram a dar errado, aí eu já não tenho mais compromisso com Cristo. Geralmente são pessoas que falam ou então que pensam: hoje eu creio, depois eu não creio mais. Hoje eu tenho compromisso com Cristo, depois eu não tenho mais. É uma inconstância de fé e uma inconstância de decisão. Geralmente crianças são assim. Meu filho, aliás, vocês vão ver eu dar muito exemplo sobre ele, porque minha vida é acordar de madrugada, trocar fralda, dar mamar, então vocês tenham paciência comigo aí. Meu filho, eu lembro um dia que ele tinha uma bola lá no final do corredor. Aí eu falei: pega a bola para a gente jogar a bola. Aí ele foi assim e tal, e ele viu um carrinho azul do lado. No que ele viu o carrinho azul do lado, na mesma hora ele distraiu e foi pegar o carrinho. Eu falei: filho, você não ia pegar lá a bola? Aí ele quis ficar com o carrinho. Isso mostra que o coraçãozinho dele não se move por meio de algo que ele tinha estabelecido como propósito, mas por meio daquilo que rouba o seu olhar. E constantemente nós vivemos, ou pessoas vivem, essa inconstância de fé e de decisão. Só que escuta o que eu vou te falar, gente. Eu discipulo homens que são muito maduros na fé e homens que não são tão maduros na fé. Quando nós nascemos de novo em Cristo, o termo que a Bíblia traz sobre nós é que nós somos nascidos de novo. Então é muito natural, é muito normal, uma etapa da nossa vida existir esse tipo de inconstância, porque nós estamos num processo de amadurecimento, nós somos como crianças. O problema está quando você está 5, 10, 15, 20 anos na igreja e você não sai da etapa da infantilidade. A sua fé permanece a mesma fé de uma criança. E Paulo vai problematizar ainda mais a sua fala, falando que os crentes espiritualmente imaturos, que não estão firmados, fundamentados no conhecimento de Cristo por meio da palavra, eles são mais susceptíveis, eles são mais atraídos a aceitar, sem análise, qualquer falácia acerca das Escrituras. Então sabe quando você abre o seu Instagram, aí porque tem um @ escrito pastor, você está lá consumindo? Você está lá consumindo? E você não passa um filtro naquilo que você está consumindo? Eu lembro uma outra vez com o Theo, a gente estava em casa, eu gosto muito de comer amendoim. E aí eu tenho um pote de amendoim em casa assim, e geralmente eu vou lá, estou passando no decorrer do dia, eu meto a mãozona e vou comendo. Aí onde eu estava lá comendo amendoim, aí o Theo olhou para minha cara e pediu um, né? Vê o pai fazendo, quer fazer também. Aí eu lembro que eu dei amendoim para ele, ele gostou e tal. Eu lembro que passou uns 2, 3 dias, eu estava estudando a Bíblia, sentado na mesa de casa, aí o Theo acordou de manhã, veio assim e tal, deu um beijo, deu um abraço, daqui a pouco eu vi ele entrando debaixo do sofá. No que ele foi entrar debaixo do sofá, eu olhei do lado e vi que tinha um amendoim caído lá. Então provavelmente eu derrubei, não vi, e o amendoim ficou lá. Aí o Theo pegou o amendoim no chão e estava colocando na boca. Na hora que ele foi colocar na boca, eu falei: não, esse não pode comer. Aí ele perguntou: mas por quê? É um amendoim. Eu falei: sim, mas esse está sujo. E gente, por vezes, nós parecemos meu filho em relação a comer amendoim. Você está consumindo tudo que se parece com o evangelho, mas que na verdade está sujo, com fábulas humanas. E a sua fé está sendo intoxicada, porque te falta filtro. E não tem problema se os mais maduros da casa precisar auxiliar vocês, assim como auxiliei o Theo, em uma etapa. O problema é você estar tanto tempo e não conseguir discernir entre o falso do verdadeiro evangelho.
Gente, uma igreja madura não é aquela que come tudo. Uma igreja madura é aquela que é seletiva e sabe filtrar o que está sendo ensinado. O apóstolo Paulo fala, ou melhor, Lucas relata em Atos capítulo 17, acerca dos irmãos de Bereia. E Lucas relata e coloca uma palavra aqui, que é muito, muito bonita. Atos 17, 11, ele fala o seguinte, Atos 17, 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ao ouvirem a mensagem de Paulo com grande interesse, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Gente, estava tendo uma conferência em Bereia, e os preletores convidados eram Paulo e Silas. Aí você imagina o apóstolo Paulo pregando e os irmãos de Bereia assim, como é que é? Peraí. Realmente está escrito isso aí, muito bem, Paulo. Gente, se os irmãos conferiam o que Paulo estava falando, o apóstolo Paulo, qual que seria a atitude de vocês me ouvindo pregar? Deixa eu ver esse barbudo está falando aí. Fala, galera do Zascope, deixa eu ver aqui se fala, galera do Zascope aqui. Porque isso demonstra nobreza da nossa parte. Não aceitar tudo que é falado em nome das escrituras para nós demonstra nobreza, gente. Cada um fala o que quer, mas a verdade, ela não está condicionada à interpretação do pregador. Mas é que o pastor falou. Gente, por mais bem intencionado que nós somos enquanto estamos pregando, nós podemos errar. Nós podemos errar. Então você tem que ser nobre, faminto como os irmãos de Bereia, para ler se o texto, se o contexto está falando aquilo que está sendo pregado, para que você não venha comer um evangelho que parece evangelho, mas na verdade está sujo com filosofia humana. Isso é marca de maturidade. Não é questionamento crítico chato, é filtro daquilo que você está consumindo. Porque você não come uma comida que está no chão, então por que você aceita o evangelho de qualquer um que se chama pastor, gente? Quantos ensinos que nós vemos por aí que são totalmente tortos em relação ao que a palavra diz, mas o povo está lá. O povo está lá, eu me sinto bem. Gente, a fidelidade do Senhor não está com aquilo que a gente sente, mas aquilo que Ele falou conosco. Por isso nosso zelo tem que ser um zelo em relação à palavra, para que nós sejamos uma igreja fundamentada. Então Paulo usa a inconstância de fé para se remeter, para se falar, acerca da imaturidade. E agora então nós entramos na parte da igreja fundamentada. Para se referir à maturidade fundamentada, à igreja fundamentada, Paulo usa alguns termos no texto que nós lemos. Ele fala que os irmãos que estão fundamentados têm unidade da fé, que é uma fé bíblica, uma fé cristã. Eles buscam o pleno conhecimento do Filho de Deus, que seria conhecimento revelado nas Escrituras, não um Cristo folclórico criado pela nossa mente. Às vezes eu vou evangelizar alguém, eu estou evangelizando os irmãos que não é crente. Às vezes eu estou, qualquer lugar que eu vou, às vezes eu faço jiu-jitsu, no jiu-jitsu estou lá treinando com os meninos, eu falo para os caras, eu começo a perguntar. E eu amo ouvir o não crente, ouvir o não crente falar acerca de quem Deus é. Aí eu sempre venho com a pergunta, me fala aí, vai, quem Deus é para você? Aí o não crente vem com aquelas ideias mais mirabolantes. Não, Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo. Eu falo, nossa, que interessante. E deixa eu perguntar uma coisa, qual que é o fundamento dessa sua fala? Da onde você tirou que Deus é assim? Aí os irmãos falam assim, os não crentes falam assim, é da minha boa intenção. Eu falei, entendi. Você está confiando sua eternidade em cima da sua boa intenção? Ok. Depois eu começo a perguntar para os crentes. Vou lá para os irmãos da fé e começo a perguntar, irmão, quem Deus é para você? E o irmão começa a falar tudo, menos o que a Bíblia fala. Aí eu fico perguntando, da onde você tirou o seu conhecimento de Deus? E o crente vai e me fala como um cético, como alguém que não conhece a Deus, da minha boa intenção. Só que, meus irmãos, um Cristo criado pela sua boa intenção não tem poder de salvar porque ele nem existe. É igual uma fadinha do Peter Pan. Um Cristo criado pela nossa mente, segundo o nosso coração, não é um Cristo digno de confiança, porque ele nem existe. O Cristo que nós nos relacionamos foi o Cristo revelado nas Escrituras. Então a questão é, eu conheço
Por que você conhece? Porque Ele se revelou assim na palavra. Então Deus é amor, mas por que amor? Porque Ele disse que Ele era amor. Não é algo criado pela minha mente, não é um fantoche criado por mim, não é uma ideia, um conto de fadas criado pelo meu coração caído. Não, não, não. Tem um fundamento certeiro, a autobiografia de quem Deus é, a Bíblia. Aqui está, gente, a primeira evidência de que uma igreja madura, que ela não caminha pelas suas próprias intenções, ela caminha de acordo com a luz das Escrituras. Então conhece a Deus, sim, mediante a revelação dEle, de acordo com a palavra. Sabe, me preocupa? Eu me preocupo às vezes com isso. Alguns crentes chegando na eternidade, olhando para Deus e pensando assim: pô, é diferente, né? E vai ser diferente no aspecto de que é infinitamente superior do que nós podemos imaginar, mas não será diferente no aspecto de contrário do que a palavra disse. Só que vai ter muito crente que vai se surpreender ao perceber que o Deus que ele se relacionava aqui não era o Deus bíblico, era um Deus segundo a minha ideia. E geralmente, gente, vamos ser bem sinceros, o Deus que nós criamos na nossa mente, que está à parte, fora da palavra, é um Deus passivo de controle. Ele nunca te confronta pelo pecado. Esse Deus que você criou na sua mente nunca te fala da pornografia. Esse Deus que você criou na sua mente, ele nunca te confronta em relação a dar um jeitinho no seu trabalho. Sabe por quê? Porque ele não existe. Porque quando você abre esse livro e se começa a se deparar com o caráter santo de Deus, o que fica evidenciado na sua vida? O quão pecador eu sou. Eu contemplo a santidade de Deus, eu tomo consciência, o Senhor é santo e eu sou mau. Eu preciso da sua transformação. Então o pleno conhecimento do Filho de Deus, de Cristo, do Deus encarnado, precisa estar fundamentado na palavra. Seja mais prático, Léo, leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias leia a Bíblia. Viva a fé cristã fundamentada na palavra e não naquilo que você acha ou então que nós achamos também. Mas Paulo continua falando um outro termo acerca da maturidade, ou acerca da igreja fundamentada. Ele fala que nós precisamos buscar o estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que seria maturidade de acordo com a palavra e não com o estilo desse mundo. E ele termina falando que a marca da maturidade também é seguir a verdade em amor, que seria uma fé bíblica, mas com afeição, com amor, com coração inflamado. Jesus vai falar acerca da importância da palavra de Deus para a vida cristã em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4, Jesus vai falar qual que é a importância da palavra para a vida cristã. Mateus 4, 4, a Bíblia diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês têm noção que Jesus está nivelando a palavra ao aspecto nutricional da comida para nós? Então o pão aqui, se a gente fosse contextualizar com muito temor, seria o arroz e feijão, né? Brasileiro é muito arroz e feijão. Então Jesus está falando assim: ó brasileiro, ó crente brasileiro, a palavra é tão essencial para você viver quanto o arroz e feijão é também para você. Ele está nivelando nesse nível. E eu lembro um dia que, até foi uns 2 meses atrás, eu estava treinando, e eu estava me sentindo muito fraco, estava com muita fraqueza. Aí eu fui lá na Tia Lu é uma senhora que tem na nossa igreja, ela é uma nutricionista muito experiente, né? E aí eu fui lá e falei: Tia Lu, preciso de umas vitaminas aí que eu estou mal, e eu não consigo mais manter a firmeza ali na hora dos treinos. A Tia Lu falou assim: Léo, vai lá e faz o exame então, tira lá para eu ver como é que tá as vitaminas do seu corpo. Aí eu lembro que eu voltei então com o estado nutricional do meu corpo, a fim de uma nutricionista ver, para me falar quais eram as vitaminas que estavam faltando. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que nós pudéssemos fazer um exame espiritual aqui, gente, e avaliar a nossa nutrição de acordo com o tanto que nós temos nos dedicado na leitura da palavra. Você estaria desnutrido ou você estaria nutrido? Porque se você não se alimenta, a desnutrição é algo normal. E sabe, o quão nutrido você está da palavra? Se pudesse puxar o seu sangue espiritual e fazer a avaliação, você estaria muito bem saudável ou estava faltando a vitamina para você? A vitamina.
Jesus fala também em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus está falando: olha, existem pessoas que ouvem essas minhas palavras, fundamentam a sua casa, que pode colocar a palavra vida, fundamenta a sua vida sobre a palavra, e assim que a dificuldade vem, porque ela vem para todos, esse se mantém inabalável, esse se mantém fundamentado, porque ele cavou e estabeleceu a sua casa sobre uma rocha, estabeleceu a sua vida, a criação do seu filho, a forma de lidar com o cônjuge, a forma de criar o seu filho na palavra. Agora ele fala que existem aquelas pessoas que ouvem, mas não a praticam, que é comparado a um insensato. Um insensato é um maluco, um louco, que construiu a sua casa sobre a areia, e a dificuldade também vem para aquele que constrói a casa sobre a areia, e nisso que a dificuldade vem, a casa dele é derrubada, ou então a vida dele é derrubada. Se a primeira evidência da igreja madura é que ela é uma igreja fundamentada, o segundo texto que nós lemos, Mateus 7, 24, vai trazer a segunda evidência da igreja. Gente, eu sou uma pessoa que amo estudar, eu amo o aspecto teológico da fé cristã, mas uma teologia sem prática, ela é morta. Por isso que, se a primeira evidência é que nós somos uma igreja fundamentada, a segunda evidência é que nós somos uma igreja responsável. A maturidade tem consigo a evidência da responsabilidade que você assume, porque Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então lembra que a maturidade da igreja consiste em ser fundamentado na palavra, mas em também ser responsável por aquilo que Cristo a confiou. Não vai dar tempo, logicamente, nós entrarmos nos dons específicos, mas Paulo fala que a finalidade do dom, seja lá qual você recebeu, é testificar Cristo e o seu evangelho. E ele cita 3 características da responsabilidade da igreja. No texto que a gente leu, ele fala que a igreja precisa se responsabilizar pelo aperfeiçoamento dos santos, que seria restaurar a saúde de alguém que sofreu uma queda, auxiliar no processo de santificação e de discipulado. Então, meu irmão, a maturidade do teu irmão que está sentado do seu lado depende de você se levantar e auxiliá-lo na dificuldade que ele tem. Escuta o que eu vou te dizer. Todos nós pecamos, a gente não deveria. O padrão de vida do crente é santidade, mas por conta das nossas falhas a gente tropeça, a gente falha, a gente derrapa. Repito, o padrão da vida cristã é santidade, mas nós, por conta de sermos falhos, tropeçamos. Só que geralmente, qual que é o último lugar que nós pecamos? Na igreja. Onde na verdade deveria ser o primeiro lugar para você evidenciar o seu pecado. Porque o problema, irmão, de quando você vai jogar a sua bola lá, seu futebol, com as pessoas que não é crente, e aí você na hora da raiva, da ira, solta um palavrão, do lado daquelas pessoas que nem te conhecem, que nem tem compromisso e aliança com você, eles não vão poder te ajudar. Agora, se você está no meio dos seus irmãos de aliança, e você demonstra que você tem dificuldade na forma que você fala, essas pessoas têm capacidade e responsabilidade de te ajudar a vencer esse pecado. Eu lembro um dia que nós estávamos na reunião de liderança da igreja, e eu não tinha dormido muito bem, gente, estava meio estressado. Estava meio estressadão sim, e eu vou confessar para vocês um pecado aqui, para que vocês me ajudem a vencer ele. Eu sou meio irado, sou meio explosivo. Então eu vou segurando, e quando enche a tampa, eu estouro, né? É meu pecado. E aí eu lembro um dia que eu estava na reunião, aí foi até o irmão, o Fábio Coelho. O Fábio Coelho deu uma ideia torta, assim, ó. Eu fiquei, mano, que ideia que é essa, cara? E eu já estava sem dormir uma noite, gente, já estava cansado e tal. Aí ele deu essa ideia, eu fiquei pensando, nossa, que viagem. Aí ele deu a segunda ideia torta, daí eu falei, meu Deus do céu. E na terceira eu não aguentei, gente. A terceira ideia torta que ele deu, eu explodi. Bum! Falei um monte de coisa que não deveria falar, ofendi meu irmão.
entristeci ele, fui rude, eu pequei. Eu lembro que na hora que eu terminei de falar, o Espírito Santo já trouxe a consciência de que eu tinha pecado, de que o que eu tinha feito era errado. Na mesma hora, igual eu falei ontem para vocês, eu não sou uma pessoa muito de expressar meu sentimento, mas eu lembro que eu levantei, o Douglas encerrou a reunião depois, já levantei chorando assim e saí da sala. Nisso o Fábio Coelho veio correndo atrás de mim e tal, ele me chamou, eu falei, mano, desculpa, velho, desculpa, eu não deveria ter falado daquela forma com você. Ele falou, não, mano, eu vim te agradecer de você ter feito o que você fez, porque agora eu sei qual é a sua área de fraqueza e eu posso te ajudar a vencer. Enquanto eu estava mascarando ali quem eu era, porque gente, irado eu sou, eu só estava virando no lugar errado. A partir do momento que eu evidenciei o que eu era e qual era a minha dificuldade, os irmãos que estavam ao meu redor falaram, pronto, é nessa área que nós vamos te ajudar a ser mais santo, Léo. Só que nós vivemos às vezes, gente, e eu não estou falando vocês, mas no sentido geral, uma reunião de hipócrita, onde cada um esconde seu pecado. Só que gente, quem aqui não pecou hoje? Não deveríamos, mas nós derrapamos. Só que quantas vezes a gente esconde o pecado do irmão que está do nosso lado, que pode nos ajudar, porque nós estamos com vergonha. Aí você morre vivendo nesse pecado miserável, porque você não tem a coragem de ser verdadeiro. Enquanto você tinha que falar, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a viver isso, porque marca de uma igreja madura é aperfeiçoar os santos, é restaurar a saúde daquele que está com dificuldade. Isso só vai acontecer, gente, quando nós tivermos vida na vida, quando a gente misturar a vida na vida. Porque aqui, ó, todo mundo bonitinho, todo mundo com o dente escovado, ou pelo menos deveria estar, todo mundo tomado banho, tranquilo. Qual que é o melhor momento para você ver se o irmão está com problema? Coloca ele no trânsito. Tem um outro lugar também que manifesta futebol. Os irmãos pisam assim, já fica. Aí quando você está lá andando no trânsito, entra aquele motoqueiro abençoado e fecha assim, ó. Vrum. Aí o irmão já vai e xinga a mãe do motoqueiro. Aí você fala, então é isso que você precisa ser ajudado, meu irmão. Obrigado por ter mostrado quem você é de verdade, porque agora todos os dias eu vou comprometer em orar, interceder, jejuar para que você seja transformado em relação a isso. Aí você está lá dentro do casal, o casal chega aqui na igreja, a criança é sempre perfeita, parece um fantochezinho assim. Chega na casa dos irmãos, destrói todos os enfeites. Aí você fala, já entendi que você não sabe ser pai. Agora eu vou te ajudar em relação a isso. Eu vou orar, interceder, vou te dar livro para você aprender a fazer isso. Aí os irmãos, aqui ninguém briga com a esposa. Todo mundo vem, princesa, desce do carro. Chega em casa, a mulher, coitada, pede para o marido pegar a toalha que esqueceu. Se vira! Entendi. Você é sem educação com a sua esposa. Então é nessa hora que eu tinha que te ajudar a ser como Cristo. Porque isso é o aperfeiçoamento dos santos, gente. Nós sermos sinceros de olhar um para cada outro e falar, eu tenho dificuldade, eu estou pecando nessa área e me ajuda. É isso. Tá tudo bem, cara. Dá a mão aqui. Porque agora nós vamos sair desse lugar. Agora você vai ser santo nessa área, porque eu vou me comprometer com vocês. É isso. Aperfeiçoar o santo, ser maduro, é assumir a responsabilidade para a transformação do outro. Mas Paulo continua, que a igreja também é responsável pelo desempenho do seu serviço. Misericórdia, o tempo corre. Que seria, cada cristão tem a responsabilidade de assumir a sua parte no serviço, uma função específica no corpo de Cristo. Paulo fala também que somos responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. A igreja vai amadurecendo conforme os seus membros, não somente os pastores, mas os seus membros são edificados à medida que cada membro usa o seu dom individual para a edificação coletiva. Então, gente, parte da maturidade da liderança de vocês depende de cada um de vocês se levantarem responsáveis para auxiliá-los no processo de maturação deles. Vocês estão entendendo que parte da maturidade da equipe pastoral da igreja depende da igreja se levantar como responsável para auxiliá-los na maturidade? Só que nós lidamos como se os pastores fossem super deuses. Só que, gente, vou falar para vocês, o Douglas, ele peca. A Val peca. Eles têm dificuldade. E tá ok. Tá ok se eles se expõem a serem transformados. E aí a igreja levanta como um referencial de auxílio, como um referencial de ajuda, a fim de amadurecer. Então escuta, a responsabilidade do serviço, da edificação da igreja é nossa. Somos nós.
Se você é membro do corpo de Cristo, se você é crente, você tem a responsabilidade de cuidar do corpo. Tem uma frasezinha aqui que eu gosto de falar quando eu vou falar acerca da maturidade. É a seguinte: aprove Deus, ou Deus escolheu em sua soberania, que a nossa maturidade não seria realizada através de um evento, mas por meio de um processo coletivo. Então eu creio muito na conferência, mas eu creio no que vocês vão continuar vivendo daqui até a próxima conferência. Esse é o tempo que vocês vão ser amadurecidos. Aqui é um start, um empurrão. Vai lá, meu amigo, para que no processo, no dia a dia comum, no dia que talvez a igreja não está tão lotada, no dia que talvez tem poucas pessoas, no dia que o louvor parece que não foi tão bom, a palavra, vocês vão continuar ali sendo amadurecidos. Agora, Paulo então traz esse contraponto. O contraponto de Paulo é: a imaturidade é marcada por ações sensuais. E aqui, a sensual é do senso, tá, gente? Do senso cognitivo. Então, eu não estou com vontade, nesse sentido. A imaturidade é marcada por ações sensuais, do senso cognitivo. Isto é, de acordo com o que eu sinto. São aquelas pessoas que soltam as clássicas frases: não tenho vontade de ler a Bíblia, por isso não vou ler. Não estou com vontade de orar, por isso não vou orar. Não estou com vontade de servir na igreja, por isso não vou fazer, porque eu não estou com vontade. Só que a pergunta é: quem falou que a sua vontade é base confiável? Eu lembro um dia, gente, que eu era criança, comecei a trabalhar muito novinho. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Meu pai, ele era caminhoneiro, e aos finais de semana, ele ia no material de construção que tinha na cidade, enchia o caminhão de entrega de material de construção, e a gente saía entregando na região então. Aí eu lembro que ele falou: Leonardo, então todo sábado você vai levantar às 5 horas da manhã e a gente vai sair para entregar e fazer as entregas e tal. Aí eu acho que hoje se constitui escravidão infantil. Na época, foi tudo certo. Aí eu lembro que chegou a primeira semana, eu levantei lá como homem responsável, 5 horas da manhã, antes do meu pai bater na porta do meu quarto, eu estava pronto: bora, pai, 10 aninhos de idade, bora. Aí eu fui lá e tal, entreguei. Eu lembro que tinha uns blocos, aqueles blocos de cimento, sabe? Tirava e saco e tal, e a pá de areia e pedra e tal. Aí a segunda semana meu pai foi lá: Leonardo, vamos trabalhar, sábado, 5 horas da manhã. Eu: não, vambora e tal. Aí a terceira semana meu pai foi lá: Leonardo, trabalhar. Eu: bora, vamos embora. Aí levantei. Quarta semana meu pai bateu na porta, eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: não, vamos lá. Gente, eu sempre fui muito pequenininho, eu dei uma aumentada de tamanho depois. Eu lembro que meu pai colocava um saco de cimento em cima de mim. Eu acho que eu pesava 40 quilos e o saco de cimento 50. Saía torto assim. Aí chegou na quinta semana, gente, meu pai foi lá: Leonardo, bora trabalhar. Eu falei: não, hoje eu não vou. Não vou não, vou mais não. Não vou. Meu pai: Leonardo, levanta, vamos trabalhar. Não vou, pai, não vou. Ele: Leonardo, levanta, vamos trabalhar. Eu falei: não vou. Aí sabe aquelas vezes que você fala umas frases para os seus pais, que você pensa assim: para que eu fui falar isso, cara? Eu lembro que meu pai bateu na porta assim e tal. Aí ele bateu na porta e falou: Leonardo, vamos trabalhar. Aí eu respondi assim, gente: eu não vou não, porque eu não tenho boleto para pagar. Ai. Aí meu pai pegou. Meu pai sempre foi muito respeitoso, é ainda muito respeitoso. Ele abriu a porta do quarto e falou: levanta da cama. Levanta da cama. Na hora eu sempre respeitei também muito ele, né? Eu fiquei de pé e tal. Ele falou: olha para mim, troca de roupa e vamos trabalhar. Eu não estou te criando para ser um homem que vai pagar boleto. Eu estou te criando para ser um homem responsável. E você assumiu o compromisso de trabalhar. Então levanta e vamos trabalhar. Gente, eu casei com 19 anos de idade. Nunca faltou na minha casa água, luz, comida ou alguma coisa do tipo. Eu sempre fui zeloso, trabalhei muito para cuidar da minha família. Com 19 anos de idade, eu pagava R$800 de aluguel. Isso há 10 anos atrás. Eu não estou falando isso para me louvar, não. Eu estou falando isso para mostrar para vocês o que a influência de um homem maduro pode fazer na vida de outro homem. Então, meus irmãos, eu tenho a responsabilidade de falar para vocês: não se movam por aquilo que vocês sentem. Se movam pela responsabilidade que foi outorgada sobre vocês, ainda que sem vontade. Porque se o crente sensual é marcado: não quero fazer, estou sem vontade, por isso não vou fazer. A maturidade tem uma marca: ainda que sem vontade, eu vou cumprir a parte que me cabe de responsabilidade, por conta da minha aliança com Deus e com os meus irmãos. A maturidade da igreja ela é evidenciada também no ponto de assumirmos o compromisso e fazermos o compromisso que nós assumimos.
Meu avô tem uma frase muito interessante, eu não sei se aqui é da mesma forma, mas lá em Minas Gerais, que eu nasci em Minas, tinha uma frase. Meu avô falava: eu não preciso assinar nenhuma promissória, nenhum contrato, comigo é tudo no fio do bigode. Não sei se aqui é a mesma coisa, é? Então minha palavra, fio do bigode é palavra dada por mim, é palavra cumprida. Talvez, gente, esse monte de contrato que a gente tem hoje é para demonstrar o quão imatura a nossa sociedade é. Porque, meu amigo, meu avô falava, estava falado. Com ele era literalmente no fio do bigode. Eu falei, eu vou fazer o que eu falei. Seja eu alegre, triste, com força, sem força, se eu assumir o compromisso com vocês, eu preciso cumprir aquilo que eu assumi. Então, a maturidade da igreja, ela é evidenciada por sermos fundamentados, mas também por sermos responsáveis. Tem um texto muito clássico, Mateus 28:18. Mateus 28:18, a Bíblia diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deixa para mim, por favor. Pode voltar volta no 19. Volta mais 18. Boa, obrigado, deixa aí. Então, a estrutura textual, quando a gente vai fazer uma interpretação bíblica, você percebe que a estrutura sugere a informação que ela vai falar. Então Jesus, a Bíblia está falando que Jesus aproximando-se deles. Então basicamente Jesus chega diante deles e ele fala essa frase aqui, ó: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, o que Jesus fez foi dar uma carteirada. Tipo, gente, escuta, eu sou o Senhor sobre céus e sobre terra. Jesus deu uma carteirada, Jesus intimou os discípulos. Depois dessa parte, aí pode passar por favor. Depois ele fala, portanto, o que é o portanto? Por eu ser Senhor do céu e da terra, portanto o que eu falei, que está referido ao versículo passado, a minha fala passada, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, ou que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, todos nós cremos que Cristo é Senhor, amém? Sobre céus e sobre terra. O inferno estremece no nome de Cristo, o céu jubila no nome de Cristo, se alegra, amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Cristo é Senhor, e toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra, e Ele ordenou a gente fazer discípulo, quanto tempo você se dedicou nessa semana em cuidar de alguém? Em pelo menos pegar o seu celular e fazer uma ligação falando, meu irmão, como é que está a sua vida aí, cara? Está tudo bem? Aquele pecado que eu sei que estava com dificuldade, eu estou orando por você aqui, você já conseguiu vencer essa semana? Como é que está seu coração, meu irmão? Você está triste? Talvez seu tio morreu, seu pai está passando por dificuldade, como é que está? Só que, gente, nós estamos declarando que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, e nós estamos sendo desobedientes. Porque se você não separou meia hora da sua semana para fazer um discipulado, para servir o seu irmão, para servir o seu próximo, você não entendeu que Ele é Senhor, que a fala dele tem o mesmo peso que os 10 mandamentos. Então a gente pensa assim, não vou matar, não vou roubar, porque Deus mandou eu não matar e não roubar. Mas o mesmo Deus, na pessoa de Cristo, que é Deus, tanto quanto Deus Pai, afirmou, ordenou, não sugeriu, vão pelo mundo, preguem o Evangelho e façam discípulos. Essa fala tem tanto peso, tanta autoridade, quanto a fala de não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Só que, gente, nós estamos esquecendo que Cristo é Senhor, e que Ele não sugeriu o discipulado, Ele ordenou o discipulado. Recapitulando, para a gente não esquecer, eu já estou terminando. Primeira evidência de uma igreja madura é que ela é uma igreja fundamentada na palavra, conhece o Deus de acordo com a revelação. Segunda evidência é que ela é uma igreja responsável. E terceira evidência é que ela é uma igreja unida em amor. Então, Paulo vai falar no versículo 1 ao 3 de Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 3. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor,
fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo vai falar aqui, para a gente viver a unidade do Espírito, o vínculo, né? Uma igreja unida em amor, nós precisamos de 5 qualidades. Primeiro, com toda humildade. A humildade precisa ser uma característica vista abundantemente no nosso meio. Paulo fala com toda humildade, que seria reconhecimento da dignidade e o valor das outras pessoas, a mentalidade que houve em Cristo, de esvaziar a si mesmo, tornando-se um servo, que seria o meu próximo tem valor. Paulo fala uma outra qualidade a fim de que nós venhamos ser uma igreja unida em amor, que é a mansidão. A mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Então, ainda que você seja maduro, ainda que você tenha autoridade, você contém essa autoridade a fim de que o mais imaturo seja desenvolvido. Paulo fala que a terceira característica é a longanimidade, que seria aguentar com paciência a imaturidade de algumas pessoas e circunstâncias, tal como em Cristo Deus teve paciência conosco. Ele fala então a quarta e a quinta qualidade, a fim de que nós venhamos ser uma igreja que vive unida em amor. Ele fala, suportando uns aos outros em amor, que seria, amar é procurar de modo construtivo o bem-estar do outro, e o bem-estar da comunidade de aliança, ser compassivo com a fraqueza dos outros, não deixando de amar o próximo devido às suas faltas, que nos ofendem ou que nos desagrada. Eu fiquei pensando, quando eu estava montando essa mensagem, como que eu poderia evidenciar, ou dar um exemplo mais prático, acerca da unidade da igreja em amor. Aí eu pensei numa coisa, eu vou pedir, como é que você chama? Gabriel. Pedi para o Gabriel aqui me ajudar, que eu preciso da música, do teclado. Então, eu vou mostrar para vocês agora, o que significa ser uma igreja unida em amor por meio da música. Faz para mim agora, se puder até aumentar um pouquinho mais o volume, ó, faz a nota dó, só dó. Pode, isso, fica, pode ficar, não para. Pode ficar. Isso daqui, não para, tá? Continua. Isso daqui não é unidade. Isso aqui é uniformidade. Então é como se fosse a igreja só de dó. Ou se fosse outra nota, não precisa mudar, mas permanece nessa. Só como se fosse uma igreja de rés. Então é a igreja que todo mundo fala igual, pensa igual, age igual, prega igual, vive igual. Isso não é unidade. Isso é uniformidade. Gente, isso aqui a longo prazo incomoda de uma forma absurda, que agora fica até engraçado, algumas pessoas riem, mas fica 1 hora ouvindo isso aqui. A igreja uniforme, ela é chata, ela é enfadonha, ela cansa, porque não tem beleza, é só igual, plã, 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 plã. Você vai passar 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 anos ouvindo só isso aqui, ó. Incomoda a longo prazo. A igreja que é uniforme não é uma igreja unida, e não é uma igreja bela. Agora, existe uma outro tipo de igreja, toca agora como se fosse uma criança, só batendo no teclado, sem melodia, sem nada. Isso, permanece. Isso daqui é notas diferentes, mas sem harmonia. Então é a igreja que ainda tem diferença. Você olha, um irmão é diferente do outro. Existe, os irmãos são mais evangelistas, outros são mais mestres, outros são mais proféticos. Cada um tem uma característica. Mas perceba que está confuso, não comunica nada. Gente, isso aqui também incomoda, porque não é o dó querendo contribuir no ré, é o dó querendo mostrar o quão bom ele é como dó. É quando o lá receber a oportunidade dele, aí o céu desce. Não é visando a edificação e complementar o dom do meu irmão. Eu só quero me fazer ouvido, pode continuar. Isso aqui, meus irmãos, é uma igreja diferente, mas sem harmonia, que seria confusão, falta de propósito. Porém, nós temos o terceiro exemplo. Agora pode fazer uma melodia. Isso aqui é a unidade da igreja. São notas diferentes, harmonizadas pelo Espírito Santo. Perceba que você não consegue escutar o dó e o lá de forma solitária, porque todos estão juntos, visando um só propósito: expressar a beleza da canção. Gente,
Quando nós estivermos unidos, como uma canção é unida na harmonia do Espírito Santo, o mundo ouvirá a canção que ele mais precisa ouvir: Cristo é o Senhor de toda a humanidade. E essa canção não será chata nem enfadonha. Essa canção não será chata ou enfadonha, gente. Será bela, traz suavidade aos ouvidos. Nós passamos uma vida escutando uma canção como essa, porque acalma o nosso coração, alinha os nossos pensamentos, traz uma paz. Sabe por que a igreja não está conseguindo conquistar o mundo com Cristo? Porque cada um está gritando de uma forma. Porque nós estamos mais machucando e incomodando do que demonstrando beleza e virtude. Essa canção demonstra beleza e virtude, gente. Essa canção evidencia paz, evidencia beleza, ao ponto de a gente olhar e falar: quão bom é ficar ouvindo isso. Por que o mundo, ao ouvir a gente, olha para a gente como chatos, tapados, retrógradas? É simples, gente, porque está cada um gritando de uma forma, está cada um tentando se fazer ouvido da forma errada. Gente, a melhor forma de evangelismo é igual a essa canção: quando todos nós estivermos unidos na pessoa do Espírito Santo, cada um usando o seu dom, não para mostrar o quão bom eu sou, a fim de evidenciar que o meu irmão pode ser melhor do que eu, e aí esse irmão vai demonstrar que o outro pode ser melhor, porque nós não estamos vivendo competição, nós estamos vivendo unidade, pelo amor de Deus. Enquanto a gente estiver competindo para ver quem prega melhor, quem toca melhor, nós estamos vivendo uma igreja do diabo, gente. Agora, enquanto nós estivermos unidos, a fim de pensar: eu sei que sozinho eu não me faço ouvido, não tem beleza, mas quando eu me junto aos irmãos, quando eu estou unido nisso daqui, cara, o mundo vai ouvir a canção. Olha o que João capítulo 17, a Bíblia vai dizer. Eu já termino com esse texto. João 17, Jesus está orando. A oração tem a habilidade de expressar o desejo mais íntimo do homem. Se a gente pudesse gravar a sua oração, ia revelar aquilo que o seu coração tá pensando, está querendo. E é louco que Jesus fala: não peço somente por estes, e ali é uma referência aos que estavam diante dele, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Agora nós entramos na oração de Cristo. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, Pai, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Em outras palavras, gente, o melhor método de evangelismo que existe, a melhor forma de ganhar gente para Jesus, é a nossa unidade. É quando você vai se relacionar com o irmão que é chato, mas não deixou de ser seu irmão. É quando você vai se relacionar com a irmã que é fofoqueira, mas não deixou de ser sua irmã. Porque é por meio da unidade que nós vamos aperfeiçoando uns aos outros. Enquanto a igreja estiver gritando de forma solitária, cada um querendo mostrar o seu dom, gente, nós não vamos expressar beleza. Porque a terceira evidência de uma igreja madura é que ela é unida em amor, ao ponto do povo entrar aqui e pensar: cara, a estrutura de vocês é legal e tal, mas gente, vamos ser sinceros, qualquer casa de show humilha a gente no aspecto de som e luzes. Qualquer casa de show tem um LED melhor do que isso aqui, apesar disso aqui ser excelente. A nossa qualidade, a nossa diferença não está na nossa estrutura. A nossa diferença está em, quer estejamos num prédio lindo como esse, ou debaixo da ponte, você vai ver pessoas unidas em Cristo Jesus. Você vai ver uma família. Nossa, mas vocês não trocam de... Não é network não, irmão. Network é vínculo de sangue. É o sangue de Cristo que banhou a mim, que banhou você, agora me fez seu irmão. É um relacionamento redentivo. Olha a nossa mentalidade, gente. Vou me afastar daquele irmão porque ele é chato. Vou me afastar daquele irmão porque ele me incomoda. Vou me afastar daquele irmão porque ele está pecando. Enquanto a nossa mentalidade tinha que ser: eu vou me aproximar até que esse irmão seja transformado por meio da santidade que eu estou carregando em Cristo.
Mas não. Está faltando maturidade para nós, meus irmãos. Eu digo nós no sentido global. Quando nós formos um, o mundo vai crer que Cristo foi enviado pelo Pai. Quando nós formos um, o mundo ouvirá a canção que alegra, acalma, que traz suavidade ao nosso coração. Imagina só, o mundo ouvindo uma declaração de que Jesus Cristo é Senhor, de uma forma mais bela do que essa canção é, gente. Escuta por um pouquinho isso aqui. Não tem como você não falar que não tem Deus nisso, porque é bonito. Você fica ali e fala, cara, quanta beleza. Imagina quando a gente estiver unido como essa canção, cara. O mundo ficar olhando para a igreja e falar assim, é bonito, é belo, é o que eu preciso. Nós precisamos amadurecer de acordo com a palavra, sendo responsável uns pelos outros, a fim de que o mundo olhe para nós e contemple a unidade. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra é que nos norteia, que nos confronta, que nos edifica, que nos consola, e nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque nós estamos em uma comunidade de fé que é saudável, que é fundamentada em Ti, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos família em Cristo Jesus. Nós oramos nesse momento, Senhor, por um batismo, por uma consciência de responsabilidade mútua entre nós, a fim de que nós venhamos saber que o amadurecimento do meu irmão carece de eu me levantar e me tornar responsável por ele. Senhor, o meu amadurecimento carece do meu irmão se levantar responsável por mim. Então levanta-nos, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, traga-nos a consciência do que é um avivamento correto, Senhor, um avivamento de responsabilidade, um avivamento de amor, onde o mundo olhará para nós e ouvirá a canção, Senhor, que Jesus foi enviado por Ti para salvar a humanidade. Isso não será chato, isso não será um incômodo, mas pelo contrário, será suave, Senhor, como essa canção é para os nossos ouvidos. Usa-nos para a glória do Seu santo nome, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Nós oramos por isso em nome do Teu Filho amado, Jesus.